A grande maioria das pessoas já passou por essa situação, que são os erros em funções e fórmulas do Excel. Mas fique calmo, hoje eu quero te mostrar o porquê esses erros acontecem, quais são os erros mais comuns que costumam acontecer e, é claro, a como corrigir e evitar com que esses problemas, esses erros aconteçam em suas planilhas. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Bora lá? Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Excel de Verdade. Eu espero que o vídeo de hoje possa contribuir muito para o seu conhecimento. E para você que está chegando aqui agora, que ainda não conhece o nosso canal, eu já quero te convidar a assistir os nossos vídeos e também a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você seja notificado toda vez que a gente postar um conteúdo novo por aqui. Beleza? Então bora pro vídeo sem enrolação para a gente aprender a como fazer o tratamento de erros dentro do Excel. No Excel, os erros costumam acontecer dentro de funções e fórmulas quando nós passamos algum tipo de parâmetro errado para essa função ou para essa fórmula, ou até mesmo quando o próprio Excel não consegue entender, compreender aquilo que a gente está escrevendo, aquilo que a gente está passando para ele. Esses erros dentro do Excel são muito comuns de acontecer. Eu acredito que talvez você já tenha passado por essa situação. Se não passou ainda, vai acontecer ainda com você. Mas pelo fato deles serem muito comuns, existem algumas maneiras que a gente pode tratar esses erros e corrigir esses erros também de uma maneira muito simples. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje. Como nós podemos fazer o tratamento de erros dentro do Excel utilizando apenas duas coisas. Eu vou mostrar duas formas. Uma delas vai ser utilizando uma função e outras é na parte mesmo de tratamento de dados. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então para a gente poder começar, eu quero mostrar para vocês aqui quais são os erros mais comuns que costumam acontecer dentro do Excel quando você vai utilizar dentro de uma função ou dentro de uma fórmula que você está construindo. Eu vou mostrar aqui basicamente esses 5 erros que costumam acontecer, que são os mais comuns mesmo, que você vai ver quando você for aplicar em algumas formas, e eu vou dar o exemplo para cada uma delas. O primeiro erro que comumente acontece dentro do Excel é esse erro aqui, ó. É o erro de esse hashtag div/0. O que significa isso daqui? Esse erro ele sempre ocorre quando nós tentamos dividir um número por zero. A gente sabe que dentro da matemática, toda vez que a gente tenta dividir um determinado número, seja qual for, por zero, o retorno disso vai ser um erro. Então o Excel ele já traz esse indicativo para a gente, dizendo que dentro de uma função que eu estou tentando executar de divisão, se eu tentar dividir alguma coisa por zero, ele vai me retornar um erro. E o erro que ele traz para mim é justamente esse erro hashtag aqui div/0. Ó, eu trouxe como exemplo aqui, eu estou tentando dividir, ó, digitei o sinal de igual aqui, eu estou tentando dividir 10 por 0. Então, se eu tentar fazer esse cálculo aqui dentro, ele já vai retornar para mim dizendo o seguinte, ó, essa fórmula que você está tentando executar aí, você está tentando dividir um número inteiro por 0. E isso vai resultar em um erro, porque tá errado, matematicamente está errado. Então ele já vai exibir para mim na tela esse erro aqui, hashtag div/0. Então esse é um dos erros mais comuns que costumam acontecer no Excel, que é o erro de divisão por zero. Grava isso aí na sua mente. E qual que é o segundo erro que a gente vai ver? O segundo erro também que é bem comum de acontecer é esse erro aqui, ó, hashtag nome e com ponto de interrogação aqui. Esse erro ele sempre vai aparecer quando o Excel não reconhece um nome, ou seja, pode ser que você tenha escrevido o nome de uma função errado, ou você usou um nome de uma célula, uma referência de célula de forma errada. Nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui, ó, o sinal de igual e coloquei como se eu estivesse chamando uma célula SVR. Essa célula, de fato, ela não existe. Então, quando eu pressionar o Enter aqui, ele vai trazer para mim justamente esse erro aqui. Então, toda vez que eu tento referenciar
alguma coisa que não existe, um nome que não existe dentro do Excel, é esse erro aqui que vai ser exibido para mim, que é o erro hashtag nome e com ponto de interrogação. Ele vai justamente trazer para a gente alguma coisa que um nome que ele não consegue encontrar dentro das planilhas aqui ao todo. O terceiro erro então que a gente vai estar vendo é o seguinte, que comumente acontece, é o erro do hashtag valor com um ponto de exclamação. O que esse erro aqui quer dizer? Esse erro é um erro comum quando o Excel espera um número, mas no lugar do número nós digitamos um valor. Por exemplo, se você está utilizando uma função que é de texto, ou até mesmo de número, se você está utilizando uma função que é de número e você coloca como parâmetro um texto, ele vai retornar esse erro para a gente, que é esse erro hashtag valor. Eu trouxe um exemplo aqui só para a gente poder ver. Eu peguei a função int, que essa função int aqui, ela basicamente ela vai transformar um número, converter esse número no formato de inteiro. Então, basicamente é isso que ele vai fazer. O que ele espera como parâmetro obrigatório é um número. Porém, eu passei um texto para ele. Então, ele está esperando um número, porém eu passei um texto. Então, quando eu pressiono Enter aqui, ele vai me retornar esse erro de valor e vai me dizer o seguinte, ó, você deveria ter passado para essa função aí, não um texto, mas sim um número, porque é esse parâmetro obrigatório que essa função esperava. Então, esse erro aqui de valor, ele vai mostrar para a gente quando a gente quer passar quando eu deveria passar um texto para uma função como obrigatório e eu estou passando um número, ou vice-versa, quando eu deveria passar um número e eu estou passando um texto como parâmetro, então ele vai me retornar esse erro. O próximo erro, então, que comumente acontece dentro do Excel, é esse erro aqui, que é o erro de referência, que é esse hashtag ref aqui. Isso ocorre quando uma referência de célula não é válida. Como você, por exemplo, quando você excluir uma célula, você tem uma fórmula dentro do Excel. Eu executei uma fórmula, por exemplo, um PROC-V da vida. Eu estou procurando dentro de uma matriz. E uma dessas referências do meu PROC-V, eu vou lá e excluo essa célula, então ele vai perder essa referência, como se ela não existisse mais. Por exemplo, ó, eu trouxe um exemplo aqui, eu vou até fazer um exemplo bem simples mesmo, não vou nem utilizar a função PROC-V não. Por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse o sinal de igual L1 mais M1, por exemplo. Coloquei aqui 0, porque eu não tenho valor em nenhuma dessas células. Agora vamos supor que eu exclua essa coluna aqui, ó. Simplesmente eu vou excluir ela, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em excluir. Quando eu faço isso, ó, veja que aqui embaixo a minha função, a minha fórmula que eu digitei, ela já me retornou um erro, me dizendo o seguinte, ó, aquela referência que você tinha anteriormente, que era lá da minha célula M1 ou L1, ela foi perdida. Então, a partir do momento que eu excluo uma célula no qual uma fórmula está referenciando essa célula, esse erro aqui costuma acontecer. Beleza? Ficou claro para vocês? E por fim, um outro erro também que é comum acontecer dentro do Excel é esse erro aqui, ó, o erro hashtag N/D, que é o não disponível, né? Que é quando um valor para uma fórmula digitada não está mais disponível. Então, como exemplo, eu trouxe aqui ó, o PROC-V. Ó. Eu trouxe o PROC-V aqui, ele pegando a referência aqui da célula A7, por exemplo. Ó, o PROC-V na célula A7, ele está indo buscar em uma outra planilha aqui, ó, que eu trouxe, que era só como se fosse uma tabelinha mesmo que eu trouxe para cá. Mas por que ele está dando esse erro ND? Porque o valor de referência, que é o meu A7, ele não existe, ele não está disponível para eu poder buscar essa informação. Tanto se eu vier aqui agora e colocar o número 1, por exemplo, der Enter, ele já vai conseguir trazer. Por quê? Agora eu tenho uma referência para que ele busque. Eu tenho um valor disponível para que essa função, para que essa fórmula busque. Agora, se eu apagar isso daqui, ele vai vir e vai trazer esse erro aqui para a gente. Então, esses daqui são os erros mais comuns. Gabriel,
mas o vídeo está falando que você vai fazer o tratamento de erros. Como que eu posso então fazer para que esses erros não fiquem exibidos dessa forma na minha planilha, que fica feio, a sua planilha fica feia se você deixar os erros sendo exibidos dessa forma? É muito simples. Dentro do Excel existe uma função chamada CErro, e é essa função que nós vamos usar para poder fazer o tratamento de erros. E como eu utilizo essa função? Simples. Sempre dentro da essa função CErro, ela vai simplesmente verificar se o resultado de uma função ou o resultado da execução de uma fórmula retornou um erro, e se ele tiver retornado um erro, você vai passar algum outro parâmetro para que ele te exiba de uma forma diferente. Como fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, na primeira função, que é a função aqui, no primeiro exemplo de erro, que é o do divisão por zero. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a função CErro, ó, CErro, vou dar 2 cliques aqui. O que eu quero que execute primeiro, que é o meu valor, que é o meu parâmetro obrigatório? É isso daqui, ó. Não era essa fórmula que a gente estava executando, divisão aqui de 10 por zero? Então, isso daqui, 10 dividido por zero, é o meu valor, ponto e vírgula. E agora, se isso daqui executar e trouxer um erro, que a gente já sabe que vai trazer, o que eu quero que ele faça? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma mensagem, ó, divisão por zero. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. E agora já trouxe um resultado diferente. Por quê? Aquela divisão por zero, ele iria me retornar um erro. A função CErro, ele tratou esse erro e já exibiu para mim um valor que eu passei como parâmetro, caso aquele erro, caso esse retorno de fato fosse um erro. Então eu trouxe aqui para que ele exibisse para mim essa mensagem. A mesma coisa vai funcionar para as demais funções. Então, basta que eu coloque na frente dessas funções, ó, eu vim aqui na frente dessa função e colocar CErro, chamar a função CErro, e depois que ele executar o meu valor, ponto e vírgula, passar algum parâmetro, alguma mensagem que eu quero que seja exibido, ó, digitar um número, ao invés de digitar texto. Vou fechar aqui e vou dar Enter. Então ele vai retornar para mim aquela mensagem, porque de fato aconteceu o erro. Então é bem simples mesmo você utilizar a função CErro para poder fazer o tratamento dos erros que acontecerem dentro das suas planilhas. Beleza? É bem simples utilizar essa função, ela é muito útil para poder deixar as suas planilhas sem exibir esses erros aqui. E as outras formas que eu tenho também para poder te dar como dica para você fazer a parte de tratamento de erros é que antes de você executar, antes de você colocar as suas funções, de executar suas funções e fórmulas, é sempre bom que você examine, que você analise a sua base de dados para poder ver se a sua base de dados está correta. Se planeje primeiro o que você precisa executar, o que você precisa calcular dentro das suas planilhas. Já comece a imaginar, se você fizer o cálculo tal, se ele pode ou não retornar um erro, se o tipo de dado que está na sua coluna, nas suas linhas ali, se eles são compatíveis com o tipo de cálculo que você vai executar. Então é muito importante que você faça esse tratamento da sua base de dados que você tem antes mesmo de executar as suas fórmulas, as suas funções, para poder evitar que depois que você já faça tudo, apareça aquele monte de erro, você tenha que voltar tudo e fazer aquele tratamento. Então é muito importante que você primeiro trate a sua base de dados, faça uma análise da sua base de dados e assim depois você se planeje e executa todas as tarefas que você tem para executar dentro da sua planilha. Beleza? Bom, o vídeo de hoje foi isso daí. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido quais são os erros mais comuns que você costuma encontrar e que você vai encontrar dentro de uma planilha, que pode acontecer, qual o significado desses erros, o porquê
que eles acontecem, isso é o mais importante, você saber o porquê esses erros acontecem. Eu espero que isso tenha ficado claro na sua cabeça. Se não ficou, volta de novo no vídeo, assiste lá do início, que eu tenho certeza que você vai entender. Beleza? Como você também usa a função se erro para poder fazer o tratamento desses erros. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. E antes da gente finalizar o vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma planilha que é chamada de Meu Planner Financeiro. É uma planilha que ela vem para poder te ajudar a controlar as suas finanças, a saber aonde estão os seus gastos, onde estão os seus investimentos. Então eu recomendo muito que você acesse aqui, veja os recursos que tem essas planilhas. Você consegue fazer todos os controles ali de forma gráfica, de uma forma visual bem simples, que você consegue entender. O link está aqui na descrição, acessa lá que eu tenho certeza que essa planilha, Meu Planner Financeiro, vai ser muito útil para você. Um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal aí para nos seguir, beleza? Eu espero você no próximo vídeo e um forte abraço. Valeu!